Antes de falarmos de alterações climáticas, vale a pena vermos o que se passou em 2017 em diferentes lugares do mundo. Por exemplo, em Portugal, onde nós tivemos fogos florestais que tiveram uma dimensão avassaladora com consequências dramáticas. Vale a pena também viajarmos até aos Estados Unidos, onde, no final de agosto, o furacão Harvey causou um rastro de destruição enorme e cheias como nunca se tinha presenciado desde que aquela zona foi ocupada fortemente ao longo, principalmente, dos últimos 2 séculos. E há uma relação com as alterações climáticas, que é o tema da nossa conversa. As alterações climáticas não são as causadoras destes eventos, mas efetivamente potenciam quer um, quer outro. No caso dos incêndios florestais, Portugal, outras zonas da Europa, estão numa situação de seca extrema, severa e com condições climatéricas que, obviamente, com outros fatores, contribuíram em muito para termos incêndios de grandes dimensões. Por outro lado, também, no caso do furacão Harvey, a temperatura mais elevada da zona do Golfo do México e um conjunto de circunstâncias relacionadas com as alterações climáticas levaram também a que a escala, a dimensão e a frequência em que ocorrem furacões acabe por ser maior, e daí a relação com aquilo que se passou nos Estados Unidos, no Texas, e se tinha já também revelado em Nova Iorque, há alguns anos atrás, e em Nova Orleans, no caso do Katrina. Ora, um aspecto que é absolutamente crucial é nós percebermos que estes eventos podem então ser mais frequentes, mais devastadores e podem surgir quando não se espera. Foi isso que aconteceu no Atlântico Norte, na zona dos Açores, onde em janeiro de 2016 nós tivemos o furacão Alex. Nunca, desde 1850, nós tínhamos tido um furacão tão intenso e apenas outros dois tinham tido lugar em 1938 e no final de 1954, início de 55, mas, como digo, sem a força que este acabou por ter, porque realmente janeiro não é, de forma alguma, a altura para o surgimento destas tempestades e, por isso, daí também o nome a começar pela letra A. Antes de explicarmos e percebermos o que é efetivamente, o que são efetivamente as alterações climáticas, vale a pena percebermos o que é o efeito estufa. Nós, felizmente, temos efeito estufa. A nossa temperatura média é de 18 graus Celsius e se não tivéssemos um conjunto de gases na nossa atmosfera, principalmente na atmosfera mais próxima de nós, a temperatura seria de menos 18 graus Celsius. E isso deve-se ao facto de nós recebermos a radiação solar, de forma luminosa, mas também em diferentes formas, que depois acaba por passar a radiação infravermelha na superfície da Terra, é refletida pelas nuvens, mas o calor que é entretanto gerado fica retido por um conjunto de gases, desde o vapor d'água, que no entanto tem o seu ciclo normal diário, até ao dióxido de carbono,
até ao metano, até gases que nós próprios inventámos na década de 60 do século passado e que permitem reter esse calor então na atmosfera. Tudo isto está em equilíbrio. A energia que nos chega do Sol é igual à energia que se escapa para o espaço. Mas se nós tivermos gases que conseguem reter esse calor, aí o balanço já não é neutro. E, portanto, nós temos mais energia retida do que aquela que é libertada e, portanto, isso traduz no aquecimento global. A temperatura atual média do planeta é 1 grau Celsius superior à era pré-industrial. Porque é realmente aí que nós começamos, o homem começa a desempenhar um papel fundamental na alteração do planeta através da queima dos combustíveis fósseis com larga escala. Mais indicadores. Nas últimas 3 décadas, cada uma das últimas 3 décadas foi a mais quente do que qualquer outra década desde 1850, que é quando nós começámos a medir a temperatura, portanto, recorrendo a termómetros. As atividades humanas são inequivocamente a principal causa de aquecimento observado desde meados do século XX. E nós sabemos que um aumento de temperatura superior a 2 graus Celsius, aliás, pensa-se que as consequências já começarão a ser dramáticas a partir de 1,5 graus Celsius de aquecimento, nós teremos, efetivamente, impactos extremamente elevados a todas as escalas, desde a agricultura, à saúde, às infraestruturas, etc. Portanto, as causas do aquecimento global são, acima de tudo, a queima do carvão, do petróleo e do gás, porque se produz dióxido de carbono, que é um gás natural, não é? Que faz parte do ciclo do carbono. A nossa respiração emite também dióxido de carbono, só que este dióxido de carbono está a ser gerado a partir de carbono que não é biogénico, é carbono fóssil, é carbono que estava nestes combustíveis sossegadinho debaixo da terra, e também o óxido nitroso é outro composto também associado à queima. Por outro lado, ainda temos outro problema, que é o abate das florestas, a desflorestação. Porque essas florestas podiam precisamente retirar o dióxido de carbono da atmosfera, mas isso não acontece porque nós temos ações de corte de floresta que não é reposta de forma muito intensa à escala global. Mais ainda, nós comemos cada vez mais carne, portanto, há um aumento significativo da atividade pecuária e as vacas, as ovelhas, por exemplo, produzem grandes quantidades de metano durante a digestão dos alimentos. Os fertilizantes também contêm azoto que produzem emissões de óxido nitroso. Cá está, vários gases, então, que contribuem, dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, e também os gases fluorados. Os gases fluorados que nós temos nos nossos frigoríficos, nas arcas congeladoras, no ar-condicionado. Felizmente são libertados em pequenas quantidades, mas que têm um potencial de aquecimento que chega a atingir 23 mil vezes mais do que o dióxido de carbono. Ou seja, 1 kg de alguns destes gases consegue reter tanto calor como 23 mil quilos de dióxido de carbono. Esta figura apresenta-vos, no fundo, aquilo que é importante percebermos nas várias dimensões do problema das alterações climáticas. Por um lado, as atividades humanas, que libertam gases de efeito estufa, causam o aquecimento global e, portanto, temos as alterações climáticas que, obviamente, depois voltam a influenciar as atividades humanas. Depois, a avaliação científica. A avaliação científica é feita à escala mundial pelo painel intergovernamental para as alterações climáticas. Este painel, que nasceu no final dos anos 80, numa cooperação entre a Organização Meteorológica Mundial e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente, junta mais de 3 mil cientistas de todo o mundo.
e faz, mais ou menos de 5 em 5 anos, 6 em 6 anos, um relatório onde identifica as evidências relativas às alterações climáticas, as consequências e os cenários para as próximas décadas. E é curioso que só o terceiro relatório de 2001 é que diz que, inequivocamente, nós estamos na presença de alterações climáticas cuja causa são as atividades humanas. Em 1995, o problema estava identificado, sabia-se e confirmava-se a sua existência, mas só quase 11 anos depois do primeiro relatório é que houve essa confirmação. E depois temos a componente política, as decisões que são tomadas à escala global. Começámos com a Convenção das Alterações Climáticas, que foi assinada no Rio de Janeiro em 1992, o Protocolo de Kyoto, que procurou limitar as emissões de gases com efeito de estufa dos países desenvolvidos em 1997, uma tentativa falhada do novo acordo em Copenhague em 2009 e depois o novo acordo de Paris, recente, em 2015, e que já não é unânime do ponto de vista do seu futuro, porque, nomeadamente, os Estados Unidos afirmaram que o vão abandonar. Ora, o aquecimento do sistema climático, como disse, é inequívoco. Desde a década de 50 que nós temos mudanças sem precedentes ao longo de décadas a milénios. A atmosfera e o oceano têm aquecido, a neve e o gelo têm diminuído. O nível do mar subiu, quer porque a temperatura é maior e, portanto, nós temos uma expansão térmica, quer porque este gelo e neve têm contribuído para esse aumento. E neste gráfico podemos observar quer o aumento da temperatura mundial desde 1850 até 2012, ano a ano, quer década a década, e vemos que são nas últimas décadas que nós temos um impacto muito significativo, ou seja, um aumento muito significativo, onde o ano mais quente, desde que há registros, é 2016. Aliás, praticamente os últimos anos têm sido todos recordes de temperatura. Há aqui ainda associado o fenómeno El Niño e o Laninha, onde o El Niño particularmente influencia as temperaturas à escala mundial e vice-versa. Portanto, há aqui uma relação também entre a frequência e a intensidade deste fenómeno que se passa nos oceanos frente ao Chile, no Oceano Pacífico, na América do Sul, e as alterações climáticas. Ora, no hemisfério norte, nós sabemos que este período entre 1983 e 2012 foi provavelmente o período de 30 anos mais quente dos últimos 1400 anos. À medida que nós comparamos períodos, vemos que o aumento é mais expressivo. Por exemplo, entre 1880 e 2012 temos um aumento de 0,85 graus Celsius, enquanto que entre 1850 e 1900 e o período 2003-2012 foi de 0,78. Portanto, nós temos também, além deste aquecimento, uma frequência e uma intensidade de eventos de precipitação intensa, como nunca tinha acontecido, nomeadamente na América do Norte e na Europa, e de que já falámos, e, em alguns casos, exatamente o oposto, ou seja, períodos de seca. Esta figura apresenta-vos precisamente as diferenças na temperatura e depois também na precipitação. Pode-se ver que a zona da Península Ibérica, por exemplo, e a zona do Mediterrâneo, tem menos chuva. Quando comparamos, portanto, aqui dois períodos, o mais recente, 2010, e depois quer 1901, quer 1951. E nos aumentos de temperatura vemos que precisamente o norte, a proximidade do Ártico, tirando o Oceano Atlântico, onde aí nós temos até um decréscimo de temperatura por causa do gelo, já consequência do aquecimento global. Todas estas zonas terrestres mais próximas do Ártico têm um aquecimento que chega a atingir 2,5 graus Celsius entre 1901 e 2012. Podemos ver que a atmosfera atinge quase 400 partes por milhão de dióxido de carbono até 2010. Neste momento já estamos acima das 400 partes por milhão e o aumento do nível do mar também
tem uma evolução, infelizmente, positiva. Se olharmos para o Ártico, a extensão de gelo no Ártico tem batido recordes nos últimos anos. No verão de 2016, e aqui nós olhamos para o final do verão, em novembro de 2016, tivemos o valor mais reduzido de sempre. E quando olhamos para o inverno, também tivemos o valor, a área mais reduzida de sempre, no inverno de 2017. E não é só a área, a própria idade do gelo também é cada vez mais recente, por comparação com anos anteriores. A temperatura média, olhando agora para o caso de Portugal, que é semelhante ao de outros países, nós temos uma temperatura média do ar que tem sido crescente, desde 1970. Curiosamente, em Portugal, o recorde foi em 1997, com uma temperatura média de 16,6 graus, uma tendência de aumento de eventos meteorológicos extremos. Aqui estão, aliás, gráficos que são perfeitamente válidos para Portugal, para Espanha, para França, para outros países da Europa, onde, quando nós comparamos com o total do período entre 1930 e 2015, nos apercebemos que os anos mais quentes são todos os anos mais recentes. E a evolução da precipitação é ao contrário. Agora temos cada vez mais anos de seca por comparação com décadas anteriores. E, por exemplo, veja-se dezembro de 2015, que foi muito acima de qualquer outro dezembro, desde que há medições de temperatura. Quais são as expectativas para os próximos anos? Bem, há vários cenários. O painel intergovernamental para as alterações climáticas, portanto, o IPCC, traçou cenários mais otimistas e mais pessimistas. Infelizmente, nós temos seguido o cenário mais pessimista. E aí temos aumentos de temperatura que chegam a quase a 12 graus, principalmente no Ártico. E isso é verdadeiramente dramático. Um aumento do nível do mar pode chegar a 1 metro, e isto de forma global, sendo que há regiões em que esse aumento pode ser mais elevado. E para Portugal, o aumento da temperatura vai se situar na ordem dos 3 a 7 graus, na temperatura média, entre o período de 1986, 2005 e 2006, um aumento de 9 graus Celsius no verão, uma redução da precipitação maior, acima de tudo, na região sul, na ordem dos 40%, aumento de cheias, risco de perda de terreno, das praias, aumento do nível do mar entre 25 e 110 centímetros. Os impactos, em particular, por exemplo, para o sul da Europa, é o risco de incêndios florestais, em particular de mega incêndios, juntamente com o risco de tempestades, inundações costeiras, o turismo de verão no Mediterrâneo vai ser afetado devido a essas temperaturas extremas, mas nas montanhas irá diminuir porque não há gelo. O valor das florestas na Europa poderá cair várias centenas de milhares de milhões de euros por causa, por exemplo, de determinadas pragas, dos escaravelhos da madeira, de fungos, de outras doenças. As temperaturas mais quentes no mar e a acidificação dos oceanos, porque esta maior quantidade de dióxido de carbono passa também para os oceanos e causa, por exemplo, a descoloração dos corais, mas vai ter um impacto nas pescas no mar. Há uma espécie invasora que chega ao mar Mediterrâneo em cada 4 a 5 semanas. Há 9% dos mamíferos que estão em risco de extinção na Europa e prevê-se que os habitats se venham a deslocar 540 km para norte, no caso da Europa. Estes são os 6 gases de estufa considerados no protocolo de Kyoto: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, e os gases, por exemplo, os hidrofluorocarbonos, que fazem parte do ar-condicionado e dos frigoríficos, e os outros que têm um uso mais industrial, os PFCs e o SF6. Esta é a sua distribuição na atmosfera. Como veem, o dióxido de carbono é o principal responsável, sendo que também a ausência, o corte da floresta que impede essa captação tem um peso grande, na ordem dos 11%. E aqui são as diferentes fontes. E isto, como digo, é à escala mundial. A produção de eletricidade em centrais térmicas, principalmente a carvão, mas também a gás natural, apesar dessas serem mais eficientes. A agricultura, um peso bastante grande, 24%. Os transportes, 14%. A indústria, 21%. E, como digo, há diferentes potenciais de aquecimento global. Ou seja, 1 kg de cada um destes gases pode representar um diferente potencial. Esta é a evolução para Portugal e que é comum a muitos países da Europa, ou seja, um pico na década passada, por volta de 2020,
2003, 2005. Nós aqui temos as contas com e sem a floresta, portanto, a linha vermelha é sem a floresta, a linha azul é com a floresta. Veja-se, por exemplo, que em 2003 e 2005 nós temos ali 2 picos, porque foram anos de muitos incêndios e, portanto, de emissões da floresta, em vez de ser a floresta a reter todo o carbono. A energia é realmente o principal responsável e a energia está aqui muito associada a um elevadíssimo crescimento na área dos transportes, também algum crescimento, algum aumento entre 1990, que foi quando se considera o ano base do Protocolo de Kyoto, e 2015, associado à produção de eletricidade, e na indústria, curiosamente, um decréscimo. Em Portugal, nós temos um equilíbrio entre a indústria, os transportes e o setor residencial e serviços no que respeita ao uso da energia, mas é realmente aqui que nós devemos centralizar as ações. Ou seja, nós, quando falamos de alterações climáticas, e esse é agora o grande desafio para discutir e falar sobre este tema, nós falamos de mitigação, isto é, da redução das emissões de gases com efeito de estufa e de todas as ações individuais, coletivas, do Estado, das empresas para reduzir, portanto, essas emissões, principalmente dióxido de carbono e dos outros gases, e de adaptação. Porque, como já perceberam, o futuro que se avizinha não é risonho. Mesmo que nós agora parássemos as emissões, o clima tem a sua resiliência e nos próximos 10, 20 anos continuaríamos a ter um aquecimento global, mas há compromissos do Acordo de Paris, há fortíssimos investimentos que tenham e devem ser feitos na área dos transportes, do transporte público, dos veículos elétricos, das energias renováveis, e principalmente do solar, mas também do vento, e para além da biomassa e da hídrica, que já têm também alguns aproveitamentos. Tudo isso num quadro de desenvolvimento sustentável. E, por último, dizer que portanto, fundamental nós estarmos preparados, adaptarmos para um clima que está em mudança e que nós queremos minimizar os prejuízos que tem nas zonas costeiras, os prejuízos que tem nos mais diferentes setores e onde são necessárias, então, múltiplas ações.